Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos na aula 042, tema 7 do concurso para a Petrobras 2023. Um importante tema da física, o magnetismo, o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Esses importantes trabalhos no campo do eletromagnetismo vieram a contribuir para o surgimento de uma nova física, a física quântica. Então vamos estudar com muita atenção essas noções do magnetismo, o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Um dos temas mais fascinantes da física é o eletromagnetismo, e nós vamos trabalhar também com ímãs. No caso particular de ímãs, nós temos dois polos, o polo norte e o polo sul. Polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem. Então o norte com o sul se atraem, são polos de nomes diferentes. Norte com norte e sul com sul se repelem. Todo o trabalho envolvendo bússolas, ímãs, correntes elétricas, campo magnético, foi estudado pelo físico e químico dinamarquês Hans Christian Ørsted, que viveu entre 1777 e 1851. Ele descobriu que uma carga elétrica em movimento, uma corrente elétrica, ela gera um campo magnético. Isso é muito importante, porque a partir daí, se você tem uma bússola e uma corrente fluindo, e a corrente está na direção norte-sul, nós temos que quando a gente liga a chave e passa a acontecer uma corrente elétrica no fio, a bússola se mexe e fica perpendicular à direção que ela se encontrava. Isso é um resultado fascinante. A corrente elétrica, carga elétrica em movimento, que passa no fio, gera um campo magnético ortogonal ou perpendicular a essa corrente. Nós vamos definir agora o que vem a ser campo. É uma grandeza física associada ao espaço, onde o valor mensurável de sua intensidade se designa intensidade do campo. Campo elétrico, por exemplo, é a força dividido por unidade de carga. Nós temos o campo magnético, dado por essa expressão. A força é QVB seno θ. E também o campo magnético pode ser dado por IL seno θ. I é a corrente, L é o comprimento do fio e seno de θ é o ângulo formado entre a corrente e o deslocamento. Nós temos também, fora do campo do eletromagnetismo, o campo gravitacional, que também é um campo, que é a atração massa-massa entre Terra e Sol, por exemplo. A Terra atrai o Sol e o Sol atrai a Terra, com o produto das massas dividido pelo quadrado da distância entre eles. Agora nós vamos fazer algumas situações envolvendo o cálculo de campo magnético por um fio que é atravessado por uma corrente elétrica. A regra que nós vamos usar é a regra da mão direita. Então nós embrulhamos o fio com os nossos dedos da mão direita e o nosso polegar fica para cima no sentido da corrente. A corrente está para cima, o polegar fica para cima. Então nós temos aí a direção do campo. O campo fica circular, envolvendo o fio. São linhas circular, chamado de linhas de campo. A equação que envolve o fio reto que passa uma corrente, o campo magnético é calculado através desta expressão, μ0i sobre 2πr. Nós vamos ver agora algumas situações. A espira circular. Como que a gente calcula, através da regra da mão direita, a direção do campo? A gente envolve com a nossa mão direita, com os dedos, com os 4 dedos, a gente segue na direção da corrente. Os 4 dedos seguem a direção da corrente e o polegar da mão direita indica a direção do campo magnético B. Então, para uma espira circular, o módulo ou intensidade do campo magnético B é dado por μ0i sobre 2r. Na verdade, não tem o π aqui embaixo. O campo magnético entrando é representado por esse símbolo, que dá a ideia de que você tem uma flecha que está entrando. Você vê só a parte de trás da flecha. Já o campo magnético saindo, você tem como se fosse uma flecha apontada para você vê só a ponta da flecha. Então essa é a notação usada para campo magnético entrando e saindo. Para o caso de um fio reto, a descoberta de Ampère é que o valor do campo magnético gerado por uma corrente em um ponto a uma distância r do fio é dado por μ0i sobre 2πr. μ0 se for no vácuo e μ se for num outro meio. Esta é a expressão do campo magnético para o fio reto. I é a corrente elétrica, μ é a permeabilidade magnética do meio em que se encontra o fio, e R é a distância do ponto onde a gente está calculando o campo até o fio. Agora eu vou fazer um exercício em que eu tenho que calcular o campo magnético gerado por uma corrente elétrica num fio retilíneo. Considere um fio mergulhado no vácuo
Então ele dá a permeabilidade do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7, por onde passa uma corrente elétrica I de valor 10 amperes. Então ele deu o μ0 e o I. E deu ainda a distância. Calcule o valor do módulo do campo magnético gerado por essa corrente a 4 decímetros do fio, que seria 40 centímetros. Nós temos a corrente é dada 10 amperes, é dado do problema. Nós temos que a distância do fio até o campo onde nós vamos calcular o campo magnético é de 4 decímetros. Essa é a distância que a gente chama de R. Obviamente, nós temos que passar decímetros para metro, porque no sistema internacional nós trabalhamos com a corrente em ampere, o campo em Tesla e o raio ou a distância ela tem que ser dada em metros. 4 decímetros, você anda uma casa para a esquerda com a vírgula e chega no metro. Metro, decímetro. Então, é uma casa só que tem que andar. Anda uma casa para a esquerda, 0,4 metros. A expressão do valor da intensidade do campo magnético para um fio retilíneo é dada por essa fórmula, μ0I sobre 2πr. E agora eu jogo os dados do problema. O μ0 ele deu 4π vezes 10 a menos 7. E aí a gente faz a continha. 4π vezes 10 a menos 7 no lugar de μ0. A corrente é 10 amperes. Dividido por 2πr. O R, conforme nós sabemos, é 0,4. Nós podemos cortar o π. Tem um π em cima e um π embaixo. Fica 4 vezes 10 a menos 7 vezes 10 ao quadrado. Dividido por 2 vezes 4. Novamente, eu posso cancelar esse 4, porque 4 dividido por 4 dá 1. Esse 10 ao quadrado eu posso escrever de um outro jeito. 2 vezes 5 vezes 10 dividido por 2. Por que eu fiz isso no lugar de 10 ao quadrado? Porque o 2 vai ser cancelado com o outro 2 e fica a resposta 5 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a primeira. 10 a menos 7 vezes 10 a primeira, você conserva a base, que é 10, e somam-se os expoentes. Menos 7 mais 1, que é 10 a primeira, dá menos 6. E a resposta, portanto, é a letra A, 5 vezes 10 a menos 6. Interessante esse exercício, bem simples, e que a gente tem que fazer algumas continhas. É o típico exercício de concurso que pode muito bem cair na Petrobras, porque é o tema do concurso. Muito bem, agora eu vou deixar esse exercício proposto para você. O raio agora não é mais em decímetro, ele é em centímetros. É só você escrever no lugar de centímetro 10 a menos 2 metros. O raio vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 metros, e aí você faz a continha. Vou fazer esse exercício, que agora não é mais fio retilíneo, é uma espira circular. Não tem na parte do denominador o π, é simplesmente 2R. Agora ele te dá o valor do raio, só que ele dá em centímetros. Como eu falei, você escreve no lugar de centímetros 10 a menos 2 metros. Os outros números você repete. 2 vezes π, centímetros é 10 a menos 2 metros. O μ0 ele deu a permeabilidade do vácuo e pede para você calcular a corrente elétrica. Mas ele te dá o B. Então, simplesmente é a mesma fórmula, só que em vez de te pedir o B, ele está pedindo o I. Quem é I em amperes? Quanto é a corrente que passa para gerar um campo de 1,6 vezes 10 a menos 5 Tesla. Viu que interessante esse exercício? Muito importante esse exercício. Então, B é μ0I sobre 2R, que é o campo de uma espira circular, que é o caso aí. No lugar do B, eu jogo o valor que ele deu, 1,5 vezes 10 a menos 5. No lugar de μ0, 4π vezes 10 a menos 7. No lugar de I, eu não sei, eu deixo o I lá. E 2 vezes R. Mas quem é R? O R é 2π vezes 10 a menos 2. E eu jogo no lugar de R, 2π vezes 10 a menos 2. Passo tudo para o lado esquerdo e o que está em cima multiplicando o I passo para o lado de baixo. E aí eu posso cancelar também o 4π com 4π. Fica simplesmente 1,6 vezes 10 a menos 5 é igual a 10 a menos 7 vezes I dividido por 10 a menos 2. É o que sobra depois desse cancelamento dos πs. E então eu passo tudo para o lado esquerdo e fica menos 5, menos 2, eles não mudam o sinal. E o menos 7 ele vai para baixo do 1,6, depois ele vai para cima, ele troca de sinal. Então este é o resultado que eu tenho que continuar. Menos 5 menos 2 dá menos 7, mais 7 dá 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então isso fica 1,6 vezes 10 elevado a 0. É 1,6 vezes 1, que é o próprio 1,6. Esse é o resultado da corrente elétrica para o campo magnético dado, 1,6 ampere. Pessoal, espero encontrar vocês na próxima aula 043, onde nós vamos estudar a lei de Faraday. Um abraço a todos e até mais!